Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quanto tempo será que esse simples copo leva para se decompor no meio ambiente? Olá, meu nome é Gustavo e você está assistindo a mais um vídeo da Bicycle, seu canal de sustentabilidade e tecnologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Planeta Plástico. Esta série marca a tag Julho Sem Plástico. Siga as nossas redes sociais e compartilhe soluções inovadoras que você dá para eliminar o plástico da sua vida. No final, teremos uma surpresa. Nós estamos trazendo diversos conteúdos sobre esse problema para que você possa se conscientizar, além de levar essa mensagem para as pessoas ao seu redor. Então, se você está gostando, não se esqueça de compartilhar. Você viu no vídeo passado que nós seres humanos não conseguimos aproveitar quase nada do plástico que nós produzimos. Uma total catástrofe para o planeta. Mas como você pode definir qual plástico consegue ser reciclável ou não? E qual deles afetará mais o meio ambiente? É o que você vai descobrir agora. Então já prepara a pipoca, joga esse vídeo na televisão e se acomode no sofá, porque nós temos muito assunto para conversar. Para termos essas respostas, você precisa entender alguns conceitos básicos sobre o plástico. Os plásticos são compostos orgânicos, sintéticos, macromoleculares de cadeia polimérica. Calma, não é tão complicado assim. Ele é considerado um composto orgânico, pois tem a base de sua estrutura carbono e hidrogênio. Ainda assim, possui uma cadeia com várias moléculas interligadas. Por isso, polimérico, constituindo uma molécula maior com massa molecular elevada, uma macromolécula. Além disso, ele é sintético, pois naturalmente ele não é encontrado na natureza. Esta composição faz com que ele possua grande maleabilidade, ou seja, se adapta a distintas formas, moldando-se facilmente com o emprego de calor e pressão. E como você sabe, ele serve de matéria-prima para a fabricação dos mais variados objetos. Eles estão em sacolas, embalagens, roupas, sapatos, toalhas, cortinas, bijuterias, veículos e... É até mais fácil eu dizer onde eles não estão, não é mesmo? A palavra plástico vem do grego, que significa moldável. É datado que a borracha e materiais maleáveis já eram utilizados por nós desde 1600 a.C., quando os mesoamericanos utilizavam uma espécie de borracha para fazer seus adereços. Mas os plásticos propriamente ditos começaram a surgir a partir do século XIX. Quando Edward Simon, um farmacêutico alemão, descobriu o poliestireno, o que hoje conhecemos como isopor, no ano de 1839. 5 anos depois, em 1844, Thomas Hancock patenteia a vulcanização da borracha na Grã-Bretanha, imediatamente seguida por Charles Goodyear, nos Estados Unidos. Em 1856, temos de fato o primeiro plástico artificial patenteado, o Parkezine. Foi o primeiro membro da classe de compostos provindos da celulose, criado por Alexander Parkes. Em 1869, foi descoberto um método que simplificava a produção da celuloide, possibilitando assim sua produção em larga escala. 1872 foi o ano em que o policloreto de vinila, PVC, foi acidentalmente sintetizado pelo químico alemão Eugen Baumann. Em 1889, a empresa de fotografia Eastman Kodak obteve a patente de uma máquina que produzia filmes de celulose, dando início à era dos cartuchos plásticos. E no final do século, temos a primeira sintetização do polietileno, um dos plásticos mais comuns do nosso dia a dia. Até o final do século XIX, o mundo vivia a segunda revolução industrial. Naquele período, o plástico ainda estava sendo descoberto. Nós não tínhamos nem ideia do quão impactante essa revolução seria para o planeta. Lembrando que nesse período, nós tivemos como principais inovações o emprego do aço na indústria, a utilização da locomotiva a vapor, a criação dos motores e dos combustíveis, a utilização de energia elétrica e o desenvolvimento de produtos químicos. A partir do século XX, que a revolução dos plásticos começaram a ser mais visíveis. Logo no início do século, Leo Baekeland criou o primeiro plástico advindo de componentes sintéticos, utilizando uma mistura de fenol e formaldeído,
sob determinada temperatura e pressão, nascendo assim a baquelite. O polímero era extremamente estável e solucionava um grande problema, o problema das bolas de bilhar. Naquela época, se você desse uma tacada perfeita em um jogo de sinuca, você poderia estar causando um grave acidente. Sim, isso devido ao fato de que as bolas eram feitas de parquesine, um plástico altamente inflamável. Com a criação de Bakelite, rádios, telefones e artigos elétricos como interruptores e cascas de lâmpadas puderam ser construídos, um material resistente e que não gerava combustão. Esse fato deu início a uma nova era, a popularização na produção dos plásticos. Após isso, a indústria só continuou crescendo. Obtivemos o desenvolvimento do celofane, que possui baixa permeabilidade ao ar, óleos, gorduras, bactérias e água, o permitindo ser muito útil na embalagem de alimentos. A produção foi cada vez mais otimizada. Plásticos como o PVC, que pode ser muito rígido e maleável, poliestireno, que pode ser sólido ou espumado, a criação do nylon, do politereftalato de etileno, mais conhecido como PET, foram desenvolvidos, entre outros milhares que tivemos ao decorrer do avanço da ciência desses materiais. Hoje, nós temos uma infinidade deles no mercado. É realmente tanto tipo de plástico que eu teria que dedicar vários episódios dessa série para tratar sobre cada um deles. Mas vamos simplificar, já que o nosso objetivo aqui é único: identificar qual deles afeta negativamente a nossa cadeia produtiva. A matéria-prima que constitui a maior parte da produção dos plásticos geralmente é o petróleo. No caso do petróleo, o plástico é obtido pela destilação fracionada, que é executada com a utilização de uma coluna de fracionamento. Nas refinarias, essas colunas são enormes torres. Mas como isso funciona? Bom, o petróleo nada mais é do que uma mistura de diferentes compostos. No fracionamento, conseguimos efetuar a separação dos compostos pelo seu ponto de ebulição, sua mudança do estado líquido para o gasoso, destilando frações como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o óleo lubrificante, o piche, as parafinas, a nafta e o gasóleo. A fração que constitui boa parte da fabricação dos plásticos é a nafta, que compõe o etileno e o propileno. Além do petróleo, existem os plásticos derivados de componentes orgânicos, como a soja, o milho, cana-de-açúcar, etc. Esses são chamados de bioplástico. Por mais bonito que pareça ser seu nome, ele é dado somente por ele ser de origem renovável. Não necessariamente o bioplástico será biodegradável. A sua fórmula é a mesma que os advindos de componentes não renováveis e possui degradação idêntica. Mas os plásticos ditos biodegradáveis são de fato biodegradáveis? Esse é o momento em que todos irão dar um salto da cadeira. Não existe um plástico biodegradável de fato. Pelo menos não no nosso dia a dia. É o que constatou a pesquisadora Imogen Naper, da Universidade de Plymouth, testando como diferentes tipos de sacolas que possuem selos biodegradáveis são de fato degradadas no meio ambiente. Ela as colocou durante 3 anos enterradas no solo, jogadas no mar e flutuando a céu aberto, testando sacolas com selos de compostáveis, biodegradáveis, oxibiodegradável e o comumente utilizado polietileno de alta densidade, PEAD. É importante frisar que para que um plástico seja considerado biodegradável, ele precisa de se degradar dentro de um período de tempo que não pode exceder a 180 dias, de acordo com normas internacionais. No experimento de Naper, as sacolas ditas compostáveis foram degradadas completamente no mar em 3 meses. No solo, permaneceram intactas por 2 anos, mas foi desintegrada ao ser carregada com compras. O restante, incluindo as que foram ditas biodegradáveis, durante os 3 anos estavam presentes tanto no solo quanto no mar, e conseguiam ainda carregar compras. Já em contato com a atmosfera, é um processo diferente. Todas as sacolas se desintegraram por completo em 9 meses, formando micropartículas, o famoso microplástico. Isso ocorre pois a luz solar modifica a sacola por um processo chamado fotooxidação, em que o plástico se torna desgastado e quebradiço, eventualmente se fragmentando. Mas ele não se decompõe. Infelizmente, isso não resolve o nosso problema. Na verdade, ele só aumenta. O famoso tapar o buraco com a peneira. A pesquisadora Naper disse em sua pesquisa, isso não significa, de maneira alguma, que os plásticos estão sendo degradados em seus componentes orgânicos, mas sim quebrados em pedaços cada vez menores. E se você for parar para pensar, isso é muito mais problemático, porque dificulta enormemente a forma de limpar. É como você tentar pegar grãos de arroz
com 2 palitos de dente. A sacola compostável, testada no experimento, não foi projetada para se degradar no mar ou no solo. Naper constatou que o fato de esses plásticos precisarem ser industrialmente degradáveis os faz criar uma propaganda enganosa ao consumidor. Não é explicado adequadamente nas próprias sacolas como é esta degradação, deixando os consumidores adivinharem o que as sacolas podem ou não fazer e, por conseguinte, o que devem fazer com elas, uma vez que elas não têm mais utilidade. As pessoas precisam estar cientes de que colocá-las na reciclagem, tentar degradá-la ou colocar no lixo geral não necessariamente lhes darão os resultados que estão sendo anunciados, diz a pesquisadora. Um estudo realizado pela grande instituição de pesquisa, exploração e educação marinha Woods Hole Oceanographic realizou uma estimativa em relação ao tempo de duração dos diversos resíduos no oceano e em quanto tempo o mesmo leva para ser desintegrado. Na pesquisa, foi constatado que toalhas de papel duram em média de 2 a 4 semanas no oceano, jornais entre 6 semanas, papelão 2 meses, caixas de leite 3 meses, bitucas de cigarro variam de 1 a 10 anos, sacolas plásticas variam de 1 a 20 anos. Copos de isopor começam a se desintegrar a partir de 50 anos. Fraldas e garrafas plásticas em 450 anos. E as linhas de pesca duram aproximadamente 600 anos no mar. Entre outros objetos que você pode conferir vendo a descrição desse vídeo. Lembrando que essas são estimativas e variam de acordo com temperatura, pressão, condições marinhas adversas. Mas já dá para termos ideia do problema que precisamos vencer. Você já se imaginou daqui 10, 20, 30 anos? Recentemente tivemos uma febre de um aplicativo que te mostrava como você seria mais velho. Mas imagine que nesse período você conquiste boa parte dos seus sonhos e vá fazer uma viagem para uma das mais belas praias que nós temos no Brasil ou no mundo. Já parou para pensar quanto lixo teremos no mar daqui 10 anos? E 20, 30 anos? O fato é, para algum lugar ele precisa ir, e atualmente seu último destino tem sido o mar. Então acho que você concorda comigo que daqui 10, 20, 30 anos você estaria surfando no mar de garrafa plástica. Sem contar no microplástico que você já estaria ingerindo pela própria torneira da sua casa. O Parlamento Europeu restringiu recentemente os plásticos oxibiodegradáveis por conta da quebra em microplástico, que coloca em risco os consumidores e afeta as praias da região. O fato é que é tão recente a questão do microplástico que não temos ainda como saber os efeitos colaterais dele na nossa saúde. O que sabemos atualmente são que as partículas se quebram cada vez mais, formando os nanoplásticos, que são 100 vezes menores que a espessura de um fio de cabelo, podendo ser facilmente inalado ou ingerido. Além disso, todos os animais marinhos já estão consumindo microplástico em algum nível. Os que ingerem mais plástico acabam passando por problemas intestinais e falecendo. Isso pode soar estranho, mas talvez teremos que acostumar a conviver com o plástico na nossa alimentação. E até mesmo limpezas mensais no nosso estômago para retirar plásticos prejudiciais. É uma loucura, mas já está acontecendo. O fato é que boa parte da nossa cadeia produtiva não muda. E estamos cercados de propagandas enganosas. Imagine se cada empresa que utilize plástico tivesse que expor todos os danos causados por eles no mar. Provavelmente não venderiam muito. Mas utilizar como propaganda falsas afirmações não é justo. Não gostamos de ser enganados. E muito menos quando nos vendem falsas esperanças. É frustrante. Isso chega a ser engraçado, porque existem inúmeras empresas que expõem seu selo verde em campanhas de marketing como sendo uma grande conquista, mas elas estão muito distantes da solução. Pelo menos até a data de hoje, não existe uma comprovação de que esses plásticos sejam biodegradáveis de fato e que a quebra em microplásticos resolve o problema. Mas e sobre a reciclagem? Será que ela é uma alternativa? Já adianto que não é tão simples quanto parece, mas vou te deixar pensando. Com tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo, você descobriu que existem inúmeros tipos de plástico. E como ficaria para unificar um sistema como esse? Será que é fácil?
A resposta será um tema para o próximo episódio. Então já vale você se inscrever aqui no canal para receber esse conteúdo na sua mão quando ele estiver pronto. E claro, comentar aqui embaixo o que você está achando dessa série e compartilhar com quem o seu coração mandar. Desde já, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.